O Neymar já deveria ser titular nessa volta à seleção brasileira? Depois de quase 2 anos sem atuar pela seleção, o Neymar está na pré-lista de convocação do Ancelotti e muito provavelmente será convocado. Mas será que já é hora dele fazer parte aí do time titular? Eu sou a Clay, jornalista em formação. Já se inscreve no canal, deixa o seu like no comentário e vambora falar sobre isso, cara. E eu já te adianto, eu acho que não, tá? Eu acho que o Neymar não deveria, num primeiro momento, ser titular da seleção brasileira. Ele vem num bom momento de recuperação, né? Depois de um início de ano turbulento e de algumas lesões que ele ainda teve no Santos. Faz 6 jogos que ele tem atuado aí por no mínimo 90 minutos, tirando o último jogo com o Cruzeiro que ele sai nos acréscimos, mas ele praticamente termina o jogo em campo. E nesses últimos 6 jogos ele fez 3 gols. É verdade que não entregou boas atuações, como por exemplo contra o Mirassol, contra o próprio Cruzeiro, ele não foi muito bem, mas foi decisivo no jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Juventude também, que deu pontos importantes ao Santos. E aí o questionamento que fica não é só sobre o Neymar voltar à seleção brasileira, mas será que ele já volta com esse status de titular que ele tinha antes? Porque durante a carreira inteira do Neymar, a não ser lá no começo, quando ele era bem menino, eu não lembro dele ter ficado no banco por opção do técnico, né? Afinal de contas, por muitos anos ele foi o nosso melhor jogador. Mas será que ele ainda é esse cara? Será que ele ainda tem essa cadeira cativa na seleção brasileira? E na minha opinião, não, né? Pelo menos não no time titular. Porque o Neymar, apesar de estar vindo aí dessa sequência que eu citei, de estar fazendo seus golzinhos e participando dos jogos por 90 minutos, eu não acho que ele ainda tenha condições físicas de aguentar jogos de eliminatórias e posteriormente de uma Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu com certeza convocaria o Neymar, mas eu definitivamente não usaria ele como meu titular. Só que a gente está falando aqui da última rodada das eliminatórias. O Brasil vai enfrentar o Chile aqui em casa do Brasil e depois vai visitar a Bolívia, que o jogo não será em La Paz, será em outra cidade com uma altitude ainda maior do que La Paz. E tudo isso indica o que para mim? Que aqui, contra o Chile, o Neymar ele pode jogar aí no segundo tempo. Por que eu tô falando isso, gente? É importante a gente relembrar que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Então não é como se esses jogos da eliminatória de agora, eles servissem para alguma coisa no sentido de classificação. Eles vão servir para o Ancelotti continuar dando cara para esse time e para ele talvez testar novas peças, porque contra o Chile ele pode sim usar os jogadores que ele já vinha usando e que são os titulares da seleção brasileira, vamos colocar assim, como por exemplo o Alisson, Marquinhos, o próprio Casemiro se for convocado novamente. Só que eu não vejo o Neymar no mesmo nível desses caras, porque esses caras já vêm atuando, eles não vêm de lesão, eles estão tendo sequência, estão ainda no seu mais alto nível, ainda jogam no nível de intensidade europeu. O Neymar ele não tá nesse contexto, por isso para mim ele não começa jogando, mas ele com certeza entra no intervalo ou ao longo do segundo tempo. E para o segundo jogo contra a Bolívia, aí eu acho que é um jogo que ninguém desses titulares absolutos, né, vamos colocar assim, deve ir. Eu acho que é um jogo que a viagem vai ser desgastante, jogar na altitude sempre é desgastante, e como o Brasil ele já está classificado, é um jogo que o Ancelotti pode usar para testar novas peças. Ele pode usar para inclusive testar aí, por exemplo, um terceiro goleiro, né? A gente vê várias vezes os técnicos convocando aí, né? Geralmente são 3 goleiros, mas o terceiro goleiro nunca entra. Por que não? Testar um terceiro goleiro contra a Bolívia, testar aí outras opções de zaga, outras opções de lateral, de meio, de ataque, né? Então eu, se fosse o Ancelotti, usaria o jogo contra a Bolívia para testar e para rodar o elenco da seleção para que ele mesmo conheça melhor as peças, porque com certeza essa convocação vai ser uma convocação muito mais do Ancelotti do que foi a primeira. E fora que esse jogo contra a Bolívia vai ter todo um tom especial para a própria Bolívia, que se ganhar vai ter a oportunidade aí de talvez disputar uma repescagem para ir à Copa do Mundo. Então eles vão chegar muito empolgados para essa partida. Teve uma tremenda venda de ingressos para esse jogo. Então lá do lado boliviano vai ser um jogo que para eles é o jogo da vida. Para nós não tem esse peso. Então eu acho sim que o Ancelotti poderia testar muitos jogadores novos e conhecê-los contra a Bolívia. E para mim, do mesmo jeito que Marquinhos não deve viajar, Alisson não deve viajar e tantos outros veteranos da seleção brasileira não devem ir à Bolívia, o Neymar também não. Para mim, o jogo para o Neymar voltar à seleção brasileira, voltar a se sentir bem, a vestir a camisa, a participar dos jogos, entendeu? É contra o Chile.
Depois a gente vai ter a oportunidade de ter vários outros amistosos em preparação para a Copa do Mundo. E aí sim eu acho que o Neymar deve participar com mais afinco e inclusive ser titular, porque se ele continuar nessa crescente que ele tem tido aí pelo Santos, eu acho que ele vai criar ainda mais condições de aí sim ser titular. No momento, para mim, o Neymar não é titular da seleção brasileira, não por conta de habilidade, mas justamente por conta de capacidade física, que ele ainda não demonstra ter o suficiente para ser titular de uma seleção e para jogar amistosos, para jogar eliminatórias. A gente sabe que é um outro futebol. Ele tem escalado, né? Ele tem subido as escadinhas. Primeiro jogou um Paulistão, agora tá num Brasileiro, né? Que aumenta bastante a régua. Daí a pouco vai jogar uma eliminatória contra o Chile, depois um amistoso contra diversas seleções aí. Vamos ver o que a CBF vai preparar. Depois uma Copa do Mundo. Então a escadinha, ela tá aumentando para ele, né? E ele precisa também subir esses degraus, mas de forma gradativa. Eu não acho que já dá para o Neymar chegar na seleção brasileira como titular. Vamos ver como que o Ancelotti vai pensar esse time. Já pensou se o Carleto surpreende e bota o Neymar na pré-lista para, sei lá, tô lembrando aqui de você, mas na hora não convoca o cara? Eu acho que seria uma surpresa muito grande pelo nome que o Neymar tem, mas analisando friamente as atuações dele, se fosse qualquer jogador comum que não fosse o Neymar, o Ancelotti não convocaria, porque ainda é muito pouco para nível de seleção brasileira. Só que como ele é o Neymar, muito provavelmente isso pesa para que o Ancelotti o convoque. Então, esperando aí que essa convocação realmente aconteça, vamos ver como que o Ancelotti vai pensar o Neymar na seleção. Se já como titular, já como camisa 10, ou se ele realmente vai dar uma segurada e colocar o Ney no segundo tempo. Mas deixa nos comentários qual que é a sua opinião. Você acha que de cara o Neymar já precisa ser aí titular da seleção brasileira e que os caras têm que jogar ao redor dele, como era, por exemplo, a ideia do Dorival Júnior lá no começo do ano? Ou você acha que é melhor ir com calma mesmo, passinho por passinho, colocá-lo no segundo tempo contra o Chile e depois nas próximas convocações ir aumentando os minutos dele pela seleção? Deixa nos comentários a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!